que a mudança seja efetiva. Porque Vamos falar um pouco agora sobre estilos de comunicação. Você muito já ouviu difícil, falar sim, sobre eu vejo, sistemas cara, hoje representacionais? O nome parece complicado, todo mas ali, não é. o nosso A time. programação Até neurolinguística hoje diz tem que a pessoas forma como no nós time da criação assimilamos, que não entenderam armazenamos o e que é o trabalho de codificamos home cada office. informação que nós Tem recebemos pessoas que são chamados de são sistemas incríveis. representacionais, ou Tem seja, outros cada pessoa que tem uma forma de fazem, receber e assimilar entregam as pra informações que caramba, está recebendo. só que não Esses entendem sistemas a representacionais eles vão posição se de quem basear está nos aqui nossos sentidos, presencial, como, a por exemplo, a necessidade visão, a de você ter um audição, o contato olfato e assim ágil, por diante. ter uma E resposta isso ágil. vai gerar o nosso comportamento, Né? porque uma mistura de Então, sensações internas e todo externas esse problema vão assim, se acumulando de acordo muito com difícil. o que E aí esses sistemas representacionais vão causar o dentro autor de nós. fala Então, numa parte vamos do lá. texto É importante que que você saiba que para falar com multiculturalidade, pessoas, você multidisciplinaridade, precisa cada saber pessoa tem um qual é o de estilo trabalhar, dela. cada pessoa E, tem na maioria das vezes, um não é tão fácil que isso modelo aconteça, mas numa conversa cada um tem de uma poucos história minutos, de você vida, acaba uma identificando construção, algumas coisas para poder vida. direcionar. E aí, como é que você trabalha pelo com menos, cada um ser um pouco desses mais eficaz para na que você conversa? Por realmente exemplo, se você seja está o sentado que com ele um coloca cliente à aqui mesa, como a receita da explicando algo, mudança? você vai perceber Porque se ele aí está meio até eu disperso ou anotei não, porque você está falando negócio apenas. no bloco de Mostre notas algo que para ele e ele veja se falava você consegue sobre prender a atenção dele nas a figuras, diferença de num papel, de catálogo, posição alguma de coisa líder, assim, papel de numa líder apresentação de e a PowerPoint no percepção de computador, líder. Isso daqui ou também, se não, assim, é algo que, tente mostrar contas, mostre ali para ele o que ele está ganhando com aquilo, posição, o que papel ele e está percepção. economizando, Posição os é gastos, simplesmente faça contas na frente dele e aí você vai tentando identificar pra alguns pontos. Então vamos lá, eu coordenação. gostaria de falar Eu primeiro falei, dos visuais. eu Os não visuais sei são assim, pessoas que processam as eu informações da faço maneira como vem. Eles a normalmente pós-coordenação enxergam porque eu tudo como se fosse preciso uma figura, saber e é gerenciar exatamente problemas aqui, isso que mas não que eu facilita o não aprendizado necessariamente do dessas pessoas, cargo. né? E aí, Porque esse é cada um vez que cargo ao eles qual olham você se isso, coloca. eles O papel visualizam representa aquela como é figura, que é a forma que a como pessoa se fosse um desempenha fotograma essa de um posição. vídeo. Que nem Todas todos os as líderes precisam ser todas as cenas, na gestores. verdade, Puta, existem são ali, pessoas dentro do time, assim congeladas de mesmo, alguma que eu forma, vejo para como que um eles líder lembrem de nato. detalhes a respeito A daquilo. Ingrid, para mim, É é importante também falar sobre garota essas que pessoas tem porque elas valorizam o tempo uma e, posição de liderança. consequentemente, a Ela não tem pontualidade um delas cargo. mesmas Dentro e da das pessoas criação, com eu as vejo quais várias elas marcam pessoas as que coisas. têm Então, se você esse está se relacionando com uma pessoa papel de visual líder, não para fazer necessariamente negócio, seja lá o tipo de posição. relacionamento que for, E aí, é importante que você a saiba disso. Se você é percepção uma pessoa é que costuma sobre atrasar, o você vai papel que é desagradar esse tipo percebido de e o pessoa papel que é o realizado e visual esperado. da Então, coisa. putz, as Bom, pessoas sobre os esperam objetivos, do a Alan gente nem precisa uma falar certa muito, né? posição, São pessoas que um certo papel de líder. conseguem assimilar mais E o quanto que eu ouvindo realizo do e que o quanto que as vendo pessoas ou do que percebem isso escrevendo. de mim. E aí é Então, importante as também a gente pessoas saber percebem que que eu essas sou um pessoas líder ou poucas não, que eu vezes sou anotam as simplesmente o coisas. coordenador? As pessoas E essa é a entendem forma eu que eles como têm uma de assimilar as liderança coisas, ou de eu sou um assimilar as gestor? informações. Não é porque Simples. E a estão liderança menosprezando muito o que está mais sendo dito, o que está sendo Nata, ministrado, ensinado, Felipe, mas é porque Yara, elas são que assim, são desta ajudam, né? forma. São as pessoas Então, que coordenam não se o espante, time por exemplo, se comigo. você encontrar essas Então, pessoas isso falando sozinhas por essa é a aí, diferença entre enquanto elas posição e trabalham, papel. porque Nem eles tendem a necessariamente eu estabelecer preciso longos ter uma diálogos posição internos. para ser um líder. Estes Por também isso que são é pessoas muito um pouco, claro que nem como todos que eu os diria, mal gestores são líderes. interpretadas às vezes, Que nem porque são todos os pessoas líderes que são focam nas gestores. sensações, né, E aí e tem uma, precisam aí de um tem aí tempo para se até o próximo familiarizar slide as que novas fala sobre informações. isso, né? Qual que é Eles são um a pouco mais diferença, lentos assim? no falar Então, e existe aprendem a melhor questão de colocando que a mão na o massa. E foco por que eu da digo que eles são um gestão pouco mal é interpretados? controlar, Porque são organizar pessoas que e ter a eles não se previsibilidade. importam em dar O o seu foco da parecer quando a liderança sua é sobre opinião é direção, solicitada. inspiração, sobre E mudar as precisam pessoas, sobre transformar. de um tempo Quando a para gente se fala em ambientar, seja de orientação, lugares novos, o situações gestor novas, trabalhos novos, né? Estão sempre ali pedindo, por como que eu posso processos dizer, se eficientes. adequando ao tempo deles. Esse é o tipo da pessoa que se futuro. determinados Desenvolver as pessoas, juízes de plantão escutar estiverem olhando, vão dizer, esse cara aí só faz as coisas quando ele quer. Mas não é bem assim. É porque ele realmente precisa de um tempo. E ele sai do outro lado. Os resultados de gestão é super ele. Precisa entregar esse job, ganhar esse resultado e ter esse lucro. É isso. Nessas E já o longo prazo cara, preciso desenvolver, e os digitais? Mudar as pessoas para daí a gente ter um longo prazo, um resultado melhor. Gestão passo administra, controla e mantém, e a liderança inspira, inova e desenvolve. E aí uma coisa que é legal, que eu vejo, assim, no material, de cada um dos outros estilos. Que por mais que é distinto entre gestão e líder, que esse cara é o cara nenhum é melhor do que o outro. É o cara da razão, é o cara que dois quando são você chegar lá para complementares. falar, olha, isso eu vejo, tanto são complementares na empresa como um todo, cara, a gente precisa gerenciar, exatamente porque, cara, essa nós informação não que somos uma falta escola, fechar as uma lacunas ONG, que vão se precisa abrir ter quando alguém comenta alguma lucro coisa e tudo mais,
Então precisa ter uma gestão, só que precisa ter liderança, porque senão a gente perde as pessoas comunicação, boas. Normalmente, como é que você começa a olhar para um profissional que tem uma puta qualidade e ele ainda se manter motivado a inovar, a inspirar e ter ainda ou seja, ele não quer simplesmente seguir adiante. Então o autor coloca lá assim, muito sobre essa questão de, cara, então, eu diria que é um cara muito cheio da razão. As duas coisas têm que estar juntas, porque senão você começa a gerar conflito, né? Começa a gerar conflito de interesse, porque eu vejo que as pessoas mais júnior, talvez, precisam muito mais de gestão do que de liderança, que precisam entender sobre o processo, só que quando você está um pouco sobre os coordenando um time que tem vários sêniores, será que ele precisa mais de gestão ou precisa mais de liderança, mais de abertura para ele ter uma transformação, observar, então, iluminar. Essa complementaridade que eu achei interessante o autor colocar, e nenhum é melhor que o outro. Claro que quando a gente lê essas coisas aqui, cara, parece que líder é uma coisa inovadora, linda, maravilhosa. O gestor é aquele velho chato que não faz nada. Mas não é isso. São uma certa conexão com elas. É importante que nós observemos e comecemos a utilizar essas palavras no nosso vocabulário para estarmos mais próximos delas. Né? Isso vai chamar a atenção e fazer com que elas permaneçam numa conversa conosco. As expressões que elas mais comumente usam são: estou vendo onde você quer chegar. Acredito ter deixado bem claro a minha intenção. Podemos esclarecer tudo na reunião de hoje. Vou mostrar como seria. Me parece bem. Eu acho que tem, entre muitas outras, tem um ponto que a liderança só existe se a gestão existe. Porque eu preciso desafogar um líder para que ele possa focar em inovar, inspirar e desenvolver, sabendo que tem um gestor que está segurando as pessoas do estilo de então é coexistente, não é muito não tem como eu ter o gestor se eu não tiver o líder, entendeu? Eles preferem mais as linhas gerais do que ouvir os detalhes, do que ler os detalhes. Para que o líder consiga liderar. Os torna mais impacientes com as pessoas e as situações. Para construir um relacionamento com uma pessoa visual, você precisa levar em consideração o quanto elas valorizam o tempo, respeitando e cumprindo os horários combinados. Esse negócio desses acúmulos de cargo, que é algo super complicado, que eu vejo, se você for atrasar, todas as agências que eu já passei na vida, aconteceu isso. Essa pessoa sofra, perceba o seu atraso sem nenhum tipo de manifestação. Qualquer mudança no cronograma, eu, como um gestor, teoricamente, por outro lado, eu não deveria relar a mão no planejamento. E a coisa que eu mais faço é planejar. E aí eu tenho que planejar, eu tenho que gerenciar 2 times e eu tenho que tentar ser líder ainda para motivar as pessoas. Por esse tipo de comunicador. E aí é onde começa a gerar o que gera sempre, né? É contar longas histórias, trabalhando, detalhes, fazer reuniões longas. E aí você vai, aí como é que, aí uma coisa que eu acho bem além das longas mensagens de por exemplo, assim, eu vejo aquelas mensagens às vezes para quem está um pouco, fazer não vou dizer que é mais fácil, coloquem de lado, mas nessas situações. Para os meus liderados, existem outros níveis de problemas, outras complexidades de problemas. Exemplo, então, na semana passada aconteceu algo que eu fiquei muito chateado, muito chateado com as pessoas ao seu redor. Uma pessoa veio me questionar sobre um problema tão idiota, tão simples, cara, e eu estava tão ferrado com tanta coisa para resolver, que eu acabei sendo um pouco ríspido. Um motivo aparente para que isso é muito ruim, porque assim, como é que eu estou liderando, motivando uma pessoa se o primeiro problema que ele vem me colocar na mão, eu sem parar, estou nos dedos dele? Podem acabar resultando nisso. Só que aí, com esse acúmulo de cargos que você tem, ser gestor, líder, planejador, revisor e contrato, cara, isso é difícil quando você tem esse já falamos aqui um pouquinho esse autoconhecimento e esse mantém aquilo que foi combinado e se não puder manter, as alterações elas podem acontecer, imprevistos podem surgir. Além disso, seja preciso no fornecimento de informações e mantenha a organização no que se referir ao compartilhamento de algo com eles, seja no seu ambiente de trabalho, numa mesa, no empréstimo de algum pertence, qualquer coisa nesse sentido, seja o mais organizado possível. Responde diretamente sim. O meu volume de trabalho durante o dia até as 18 horas reforça isso. Só que vamos falar agora um pouco sobre os auditivos. Bom, essas pessoas, como o próprio nome já diz,
são pessoas que estão ligadas à audição em si, basicamente falando. Né? Então é por isso que você vai ouvir palavras do tipo sintonizar, repetir, tocar, discutir, escutar, ouvir, silêncio, entre outras. As expressões que uma pessoa auditiva normalmente usa são fale-me mais sobre isso, ou me conte tudo, ou isso daí é um problema ouvindo, nosso, acabo de falar uma coisa me escute, eu fiquei por bem favor. assustado, assim, Ou ainda, isso é música para os meus ouvidos, entre várias outras. Então é comum que as pessoas auditivas sejam agradáveis por habilidades de e daí eu deixei. Puta, isso é horrível. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não pessoas deixem, como não palestrantes, deixem, escritores, líderes de alguma frente, teoricamente, a minha prioridade além de é estarem ser ligadas o líder e o gestor. processos, em segundo momento, que gostam de falar então, sobre eu prefiro, detalhes. se eu tiver que planejar, apesar dessas habilidades, ser diplomático não é nada fácil para eles. Também, pelo hábito aí, talvez, né, de serem diretos demais, dando a impressão de brutalidade e de serem muito duros às vezes. Mas, na verdade, apenas são firmes em suas opiniões. A maioria das pessoas que estão uma pessoa auditiva, ela deve ser são ouvida, pessoas e quando percebem que isso não está acontecendo, pode se tornar só que o mais difícil é quando eu tenho tornar a situação um pouco complicada, digamos assim. Se tiverem que defender o seu ponto de vista, ficar desorientado e não consegue isso realmente não vai ser legal. tomar iniciativa para ter um processo de aprendizado quando são interrompidas isso daí durante as suas falas pelas outras pessoas. Aí tem esse lance sobre mudança e transformação, que eu acho, além de pular de um assunto para outro numa velocidade que as pessoas normalmente não acompanham. Mudança acontece para as pessoas, quer queiram ou não, tendem a repetir as mesmas coisas até que sejam ouvidas finalmente. Quando falamos em criar conexões vai para home office, volta para cá, precisamos fazê-las saber que estamos interessados. É isso. Transição acontece dentro das pessoas à medida que elas passam por uma mudança e ocorre um ritmo mais lento. Essa é a questão que, cara, é assim, o quanto as pessoas entendem sobre a mudança e começam a entender a importância desse novo local ao qual a gente quer chegar e daí muda a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Que é o que a gente está passando agora, nesse momento, dentro da criação, com o nosso time sheet. A mudança foi, galera, vamos colocar o time sheet que eu preciso calcular quanto custa uma criação de uma campanha. A segunda questão é as pessoas entenderem sobre isso, porque tá bom, a mudança, cara, é clicar no... Mas o porquê disso? Como é que eu coloco isso na minha rotina? Como é que eu entendo essa... E aí transformo o meu modo de pensar e realmente começo a realizar a mudança. Daí até eu criei uma frase minha, que eu roubei uns pedaços aqui da coisa. Há de se mudar a forma das pessoas pensarem para então haver uma transformação, porque mudança por mudança é uma Falamos coisa. Agora um pouco sobre os sinestésicos. E aí tem dentro desse capítulo, o sinestésico, o comunicador desse estilo, questão que também você vai encontrar palavras do tipo sentir, juntos, relacionamento, tocar, conectar, pegar, completo, divertido, segurar, etc. Porque são pessoas que estão ligados muito mais aos sentidos do que qualquer outra coisa, principalmente no que se refere ao tato, olfato, alguma coisa assim. Para as pessoas com esse estilo de comunicação, não é tão fácil tomar decisões prontamente, e essa pressão pode trazer algum tipo de transtorno, porque pode fazer com que se sintam sufocados diante de algumas situações. Outro ponto, e esse comportamento individual pode impactar muito o comportamento é o fato de fornecerem muitos detalhes então, por exemplo, sobre as coisas, o que pode tornar o relacionamento pesado, uma vez que as pessoas podem não estar dispostas a esse tipo de coisa. Fica um pouco Yuri da vida. Que e pra cansativo, ele, cara, digamos primeiro assim. Eu vou reclamar 3 horas depois. Essa mesma necessidade de dar tantos detalhes pode trazer a impressão de que são lentos e metódicos, o que aumentará o seu tempo para conclusão de atividades, como é que você gerencia, menos produtivos que os demais. Afinal, os individuais vão passar por detalhes que talvez não sejam tão necessários. Entendam a mudança e assim ocorra uma transformação de mentalidade. Se desejar criar isso daqui, com essa pessoa novamente, né, é super difícil, procure se aproximar delas em atividades de grupo, para que elas se sintam parte daquele ambiente e procure facilitar a vida dela, oferecendo poucas opções de escolhas e garantindo o estabelecimento e cumprimento das programações para qualquer coisa que farão juntos, inclusive no que se trata de horários com início e fim das coisas. É importante saber que pessoas com esse estilo de comunicação se magoam facilmente se sentirem excluídas. É quase que aquele ditado, né? Para as pessoas reclamarem de algum tipo de relacionamento. Além de se sentirem aptas, ou digamos, que influenciadas ali, ou estimuladas a se retirarem de locais e situações em que sintam algum tipo de negatividade. De perfil e entender quem às vezes do time você tem que deixar realmente trabalhando mais sozinha, porque senão vai contaminar o meio. Não necessariamente que essa pessoa que se separem
dos seus sentimentos para que as outras pessoas você colocou ali, possam conviver com elas. O melhor dizendo, elas precisam separar sentimentos delas dos sentimentos das pessoas e não comprar a briga dos outros constantemente como fazem. Como elas se sentem sufocadas com essa informação de uma única vez, o melhor é dividir com elas os projetos que possam ser quebrados em pequenas fases. E por fim, se desejar trazer um comunicador sinestésico para perto de você, esteja disposto a escutar com paciência e a esperar que formem suas próprias opiniões, o que pode levar um pouco mais de tempo do que o normal. E talvez isso exija uma certa paciência. Aqui você começa a ver assim, cara, o quão complexo é, cara, esse pratinho todo. Porque você tem lá, né, os quadrantes lá, que aí você coloca para a área mais externa, então quem trabalha com público externo tem que ser inovador, tem que ser negociador, tem que ser produtor, diretor, meta, mudança, e aí para o público interno tem que ser um monitor, coordenador, facilitador, mentor, tem que ser mais líder, só que você tem que manter muito mais flexibilidade quando você trabalha com pessoas e mudança, e muito mais controle quando você fala de metas e processos. Só que e aí isso é o que eu falo. Eles possuem um estilo muito bom para a solução de problemas complexos, né? E justamente por serem bons estrategistas, de ser um gestor e um líder ao mesmo tempo. Com certa porque facilidade, aqui eventos, a gente trabalha com tudo isso ao mesmo tempo. É muito comum você encontrar esse tipo de comunicador à frente desse tipo de coisa. Porém, para conquistar sua confiança leva um tempo. Além de serem interno, trabalha com mudança, mas essa mudança tem que dar impacto financeiro ou resultados a curto prazo, e você não tem tempo de ter o longo prazo, então você trabalha com todos esses papéis ao mesmo tempo. Isso daqui, isso eu acho bem mostrar complexo. Que estamos dispostos a criar um cronograma junto com eles, dando tempo para que eles possam concluir as suas tarefas. Exatamente. Também precisamos ser lógicos em nosso trato com eles, usando fatos para argumentar. Você tem que ser flexível com as pessoas, mas ao mesmo tempo possibilitem a tomada das decisões. É o tipo da pessoa que você vai falar, olha, a gasolina subiu mais uma vez. E é um negócio complexo, assim, qual porque... percentual, qual o valor anterior e qual o valor atual. Às vezes, né, e até eu lembro que eu discuti isso para manter esse vínculo, nós precisamos evitar coisas do tipo invadir o espaço deles sem devida permissão. Ou que eu falei grande quantidade de novas informações sobre eles, sem deixar tempo para que assimilem as informações, eu não vou dar certo como um coordenador. E eles vão precisar realmente de um tempo. Por que você acha isso? Eu falei, cara, porque eu penso pessoas primeiro nas pessoas, assim, eu não tenho essa questão de, eu vou fazer e você tem que, eu vou mandar, você vai fazer e vai me dar lucro. Ele falou, cara, nem todo mundo tem que ser assim. Ele falou assim, talvez você vai se dar melhor porque você pensa em pessoas. Se quisermos construir um bom relacionamento, e aí eu comecei a mostrar estar atentos às suas necessidades, perguntando o que precisam, aí tem uma questão além de respeitar a sua necessidade de ficarem sozinhos às vezes. Mas para isso, eu acho que eu acabo sofrendo já que para eles demais. É muito fácil de se esquecer de fazer Exatamente, porque é o que acontece hoje no plano. Assim, conversar com eles, plano para eu não massacrar todo mundo, eu absorvo muito. Estilo. E aí isso, mas tá, até quanto vale a pena, né?